Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, Jamile, e a minha dupla Jaene, nós vamos falar sobre a doença pneumonia e pleuropneumonia em suínos. A disciplina é de suinocultura e quem ministra essa disciplina é o professor Alessandro Borges Amorim. Bom, eu vou dar início falando sobre a doença pneumonia em suínos. Então, a pneumonia é um processo inflamatório pulmonar que pode causar um grande impacto dentro da suinocultura, já que a presença dessa doença pode causar uma pior conversão alimentar, pode aumentar, né, ter maiores gastos com medicamentos, remédios e vacinas, pode ocorrer também a diminuição no abate desses animais, já que a pneumonia pode condenar a carcaça desse animal. Então, essas lesões fazem parte do complexo de doenças respiratórias dos suínos, a CDRS, que envolve agentes não infecciosos como poeira, gases, variações climáticas e os infecciosos, que eu vou estar falando mais para frente. Bom, quanto às características da doença, nós temos uns aspectos macroscópicos, né, que servem para facilitar a identificar, né, a causa da doença. E então a gente consegue classificar a doença de acordo com aonde está a lesão, né, onde essa lesão aparece, e também como que o pulmão fica ao ser observado. Nos suínos, nós temos três tipos mais comuns, que é a broncopneumonia supurativa, que aparece na parte da frente e debaixo dos pulmões, ou seja, na região crânio-ventral. Temos a fibrinosa, que é na região tanto da frente e baixo dos pulmões, quanto atrás e no alto, ou seja, a região caldo-dorsal. Temos a intersticial, que aparece em todo o pulmão. Outra característica é as fases de acometimento. Acontece na creche, que é quando esse animal, logo após esse animal ser desmamado, e também ele ainda não tem uma grande imunidade, ou seja, a imunidade dele é frágil. Logo em seguida, temos a fase de crescimento, que é quando esses animais estão em desenvolvimento, e a fase de terminação, que é onde esses animais estão numa fase final de engorda. Então, tudo isso, né, pode comprometer a qualidade da carcaça e também o desempenho desses animais. E também temos as etiologias, que podem ser infecciosas, né, que é causada por bactérias, vírus, que vou falar mais para frente, e as não infecciosas, que está relacionada, né, ao ambiente, ao manejo, como umidade e variação térmica, poeira e etc. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os agentes infecciosos. Vou dar início falando das bactérias. Nós temos a micoplasma, ela causa a pneumonia exoótica suína. Essa pneumonia, ela não é fatal, porém, ela predispõe outra bactéria, que é a Pasteurella mutocida. E essa Pasteurella mutocida, ela está relacionada diretamente à mortalidade, especialmente de animais na fase de crescimento, terminação também, e também condena a carcaça desses animais em abatedouros, né, frigoríficos, enfim. É uma bactéria que normalmente depende de uma porta de entrada para poder causar a pneumonia, como, por exemplo, lesões primárias geradas pelo vírus da influenza. Aqui eu trouxe outros agentes infecciosos, né, que também são bactérias causadoras de pneumonia. Temos a Glycerella parasuis, que ela é o principal agente etiológico da doença de Gleiser. Essa bactéria ela tem alta ocorrência, né, em suínos de creche, e elas são menos comuns na fase de maternidade, crescimento e também de terminação. Temos outro exemplo, é a Actinobacillus pleuropneumoniae. Elas acometem, né, de maneira esporádica na fase de crescimento e também de terminação. Essa doença, ela também é conhecida como pleuropneumonia suína, que a Jaine vai falar especificamente dela mais pra frente, com mais detalhes. E na imagem a gente pode observar o pulmão de um suíno infectado por essa bactéria. Esse suíno, ele está em fase de terminação. Bom, aqui eu trouxe dois exemplos de vírus, né, que também são agentes infecciosos. Temos a influenza suína, que é uma das principais causas primárias de pneumonia e que elas abrem portas para o desenvolvimento de lesões pulmonares, bacterianas secundárias. Como exemplo, nós temos a Pasteurella mutocida e a Glycerella parasuis.
Esse vírus ele é altamente transmissível por contato direto e também por aerosóis. No entanto, a mortalidade é baixa. Na imagem, nós podemos observar o pulmão de um suíno que está em terminação e que foi infectado por esse vírus da influenza. Outro vírus que eu trouxe como exemplo foi o circovírus suíno tipo 2, que geralmente acomete suínos de creche, crescimento e até mesmo terminação. No entanto, aqueles que não desenvolveram imunidade pós-vacinal ou por algum motivo não foram vacinados. Na imagem também observa-se o pulmão de um suíno que também está em terminação, que foi infectado por esse circovírus suíno, tipo 2. Agora falando de uma maneira geral, dos sintomas e diagnóstico da doença, da pneumonia, como sintomas nós temos a tosse persistente, que pode ser seca ou forte, tem a dificuldade para respirar, pode estar com uma respiração ofegante, apatia, perda de apetite, atraso no crescimento, esses animais não vão estar com peso uniforme, e também, caso a doença esteja muito agravada, pode ocorrer a morte súbita. Quanto ao diagnóstico, nós podemos observar os sinais desses animais, o histórico da granja, podemos fazer exames de imagem, como radiografia do tórax, para poder identificar a inflamação e também as lesões que estão nesse pulmão. Podemos fazer exames laboratoriais, como o PCR, que vai detectar o DNA do agente causador dessa infecção. Podemos também monitorar o histórico de vacinação desses animais e também fazer exame de sangue. Já no tratamento dessa doença, da pneumonia, temos o tratamento medicamentoso e temos as medidas de manejo e prevenção. No tratamento medicamentoso, vai entrar os antibióticos, que serão utilizados quando a pneumonia for causada por bactérias. Temos os anti-inflamatórios, que vai reduzir a dor, vai reduzir a febre e também inflamações que estão ali no pulmão. Temos as medidas de manejo e prevenção, onde é importante melhorar o ambiente que esses animais estão, como uma ventilação adequada, redução de amônia, a umidade também adequada e também reduzir a poeira. Outro ponto importante é a separação de lote, ou seja, nós vamos separar os animais que estão saudáveis dos animais que são doentes e assim nós vamos reduzir a disseminação dessa doença. É muito importante também que esses animais tenham uma nutrição adequada enquanto estão em tratamento. Para evitar disseminação de doenças, nós temos as notificações. No entanto, doenças respiratórias associadas, especialmente com surtos graves ou causados por agentes específicos, como a influenza suína, deve ser comunicada ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e eles têm o objetivo de monitorar a ocorrência da doença para poder controlar surtos e proteger a saúde do rebanho nacional, Isso é aqui no Brasil. Já internacionalmente, a notificação é feita principalmente para doenças com alto risco de disseminação e também que vão trazer algum impacto econômico. E é claro, que como qualquer outra doença, essa também pode trazer impacto no mercado tanto interno quanto externo. No interno, nós temos a redução do ganho de peso, o aumento de custo de produção, já que nós vamos gastar com medicamentos, vacinas, antibióticos. Temos a redução da produtividade e também a condenação de carcaça. Quanto ao mercado externo, nós vamos ter a restrição à exportação por conta que os países importadores podem sim impor uma restrição ou alguma exigência sanitária rigorosa. Nós vamos ter a perda de credibilidade, Temos a redução do volume exportado e também a concorrência internacional. Já que países sem surtos ou com melhor controle sanitário conseguem competir melhor dentro do mercado internacional, deixando o país afetado, em desvantagem. Olá pessoal, eu sou a Jaine. Minutos atrás vocês puderam entender melhor como que funciona, como que ocorre a pneumonia em suínos, e agora eu vou trazer aqui para vocês outra doença respiratória que acomete os suínos, que é a pneumonia. Na suinocultura, as doenças respiratórias estão entre os principais responsáveis pelas perdas produtivas, e dentre essas doenças, a pneumonia ela se destaca por conta da sua gravidade. É uma doença que afeta diretamente os pulmões e a pleura. Ela é uma doença de alta mortalidade, e isso consequentemente gera um grande impacto econômico, que compromete o desempenho produtivo desses animais e reduz também a qualidade da carcaça e gera grande prejuízo à suinocultura, Bom, vamos conhecer melhor sobre essa doença, Eu trouxe aqui as principais características e vou iniciar aqui para vocês com o agente causador.
que é uma bactéria gram-negativa, e o nome dessa bactéria é Actinobacillus pleuropneumoniae. Porém, ela é popularmente conhecida como APP. E esse agente, ele tem 15 sorotipos, né, causadores, porém os mais importantes são 5, 6 e 7 aqui no Brasil. E o que muda de um sorotipo para o outro é a intensidade que a doença comete o suíno. Agora, referente aos sinais clínicos, eu vou abordar mais à frente com mais detalhes, mas já adianto que tem o superagudo, agudo e o crônico. E essa doença ela é transmitida através do contato direto do suíno entre si. Então, ela é bem semelhante à pneumonia e até mesmo nos humanos, porque o animal com pneumonia, ele vai, dependendo do sinal clínico, né, ele vai apresentar tosse, corrimento espumoso pela boca. Então, a partir daí, outro suíno não infectado tendo contato, ele vai estar adquirindo essa doença. E referente à faixa etária, acomete os suínos na fase de crescimento e na fase de terminação. Agora eu vou falar aqui para vocês os principais sintomas e diagnóstico da doença. Na forma superaguda, o principal sintoma é a morte súbita, ou seja, o animal morre de uma hora para outra, né? E algumas vezes apresenta corrimento espumoso ou sanguinolento. E o diagnóstico pode ser observado através de morte repentina, né? Ou seja, o animal aparentemente está saudável e de uma hora para outra ele morre. E pode ser diagnosticado também através da necrópsia, né? Que vai revelar ali a aparência e a coloração desse pulmão, e que ele fica bem infeccionado, de coloração escura. Agora, sobre a forma aguda, o animal vai apresentar febre alta, apatia, prostração, tosse, secreção pela boca, pelo nariz, ou seja, aquele animal vai ficar bem tristinho, bem quietinho ali na dele. E o diagnóstico pode ser observado, né, esses que eu falei, através do médico veterinário, e também de exames em laboratório, porém é mais demorado, né, e também na necrópsia, que vai mostrar perfeitamente essas lesões, assim como na forma superaguda, porém um pouquinho menos, né. E já na forma crônica, o principal sintoma é tosse leve, porém persistente, baixo ganho de peso e atraso no abate. E o diagnóstico pode ser observado, né, através do histórico de rebanho, ou seja, se teve ali outros animais e não desinfectou da maneira correta, não houve uma imunização do rebanho, tem que ficar de olho, porque a crônica, quando a gente observa com a superaguda e aguda, os sintomas dela, dependendo, é bem leve. Então, muitas das vezes, só vai poder ser observado essa pneumonia crônica lá no abate. Falando um pouco agora sobre o agente infeccioso, como eu disse anteriormente, né, o principal agente é o Actinobacillus pleuropneumoniae. Tem vários sorotipos, né, o que muda a força, a intensidade que essa doença atinge o suíno. E uma coisa que é bem ruim é a co-infecção. Se o animal já está com alguma outra doença do complexo respiratório, né, que atinge o sistema respiratório do animal, acaba sendo uma porta de entrada para a pneumonia, ou seja, vai agravar ainda mais o caso clínico do suíno, né? E um exemplo de outros patógenos possíveis, eu trouxe aqui para vocês, Mycoplasma, Streptococcus suis, vírus da gripe suína. Então, se o animal está com esse, ele acaba sendo porta de entrada para o suíno ter a pneumonia. E os suínos também, eles podem ser portadores dessa doença, mesmo depois de sobreviverem, né? Então, assim, eles portam essa doença de forma silenciosa e espalham no rebanho, né? Então, isso é algo bem ruim que a gente tem que ficar de olho, porque traz grande prejuízo para a suinocultura. Bom, referente ao tratamento dessa doença, existem duas opções: o uso de antibióticos e de vacinas, né? Existem várias vacinas comerciais, porém, o que é mais usado são o uso de antibióticos mesmo. E assim como toda doença, o quanto antes descobrir melhor, né? Mais eficaz será o tratamento e maior chance de cura. Então, inicialmente, vai se entrar aí com antibiótico nesse animal, né? O ideal seria realizar o teste de sensibilidade para testar aí, para ver qual antibiótico melhor vai matar a certa bactéria, porque como eu falei, existem vários sorotipos, né? Então, esse teste é realizado em um laboratório, né? Que vai identificar qual antibiótico é mais eficaz contra determinada bactéria. E os fármacos utilizados são as penicilinas e tetraciclinas, porém há estudo que criou-se uma certa resistência já contra esses antibióticos, e os mais utilizados são esses dois últimos, fluoroquinolonas e cefalosporinas. E existe também aí um manejo de suporte nesse tratamento, que é o isolamento, né? Seja de um animal ou de um lote, o ideal é separar esses animais, né? Até ter certeza da cura, para não ter infecção em outros animais, né? A ventilação também é algo bem importante, ou seja, tem que manter bastante ventiladas as baias desses animais, para não ocorrer infecção
em outros, né? Ter um certo controle com co-infecções, igual eu falei, se o animal já está com outra doença no complexo respiratório, fazer ali um manejo sanitário corretamente para ele não ser reinfectado com outra doença, né? E manter esses animais sempre hidratados. E em caso de surtos, é aconselhado que realize aí o tratamento em massa, né? Seja via água ou via intramuscular, que seja, ou seja, todos os animais de todos os lotes vão receber, seja antibiótico, seja vacina, para prevenir aí, para eles não serem infectados. E existe também manejo todo dentro, todo fora, ou seja, a quantidade de lote X entrou, a quantidade de lote X ao sair, vai ocorrer ali todo um processo sanitário de limpeza, ou seja, eles entram e saem no mesmo momento. Referente à notificação, no caso de doença, né, a nível nacional, ela não é uma doença de notificação obrigatória, né, porém, ela deve ser monitorada por serviços veterinários. O mapa tem uma instrução normativa onde lista todas as doenças, que é o caso da peste suína africana, peste suína clássica, que devem ser notificadas até 24 horas, mas não é o caso da pneumonia. A nível internacional também, a pneumonia não consta na lista, né, de notificação obrigatória, porém, vai depender do contrato acordado do importador, né, se ele exige que esse animal esteja livre ou não, vai depender ali do acordo dele querer importar, né, a nossa carne suína. Então, resumindo aí, não é uma doença de notificação obrigatória, tanto nacional quanto internacional, mas ela deve ser sim monitorada internamente para ter um controle sanitário ali, né, desses suínos. Sobre o impacto no mercado, né, gerado através dessa doença, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Primeiramente, essas lesões pulmonares, né, elas vão ser condenadas lá no momento de abate, o que vai desvalorizar essa carcaça, né? Se terá uma redução do desempenho, porque estudos mostram que quando o animal está cometido por essa doença, ele deixa aí de ganhar 70 gramas de carcaça e tem 0,26 dias a mais até o abate desse animal. E falando de prejuízo aí direto, estimou-se que quando o animal tem essa doença, é descontado por suíno abatido R$ 9,85. Foi um estudo realizado aqui no Brasil de 2010 a 2014 e, consequentemente, né, gera custo adicional, porque o animal ele vai comer a mesma ração que outros animais saudáveis, né? Porém, ele vai ter um menor ganho de peso e vai se ter gasto aí com vários medicamentos, né, e também a mão de obra. Falando agora do mercado externo, essas carcaças lesionadas, elas não são exportáveis, então vai ter uma perda de oportunidade para o produtor. Então, essa carcaça vai ter que ser consumida aqui no mercado interno, o que vai pagar menos para o produtor, né? Então, ele vai estar perdendo aí dinheiro. Aí, consequentemente, também se tem uma menor competitividade, né? Vai reduzir aí a fração exportada, vai se ter também uma certa exigência sanitária elevada, né? Os países importadores, eles cobram certa comprovação de baixo índice de lesão, né? E controle sanitário para poder aceitar essa carne. E também corre risco, né, de uma reputação sanitária ruim, porque o Brasil está entre os maiores exportadores, né, de carne suína. Então, se tiver surtos frequentes dessa doença, pode gerar restrições no mercado, né, e até embargos. Bom, pessoal, aqui está toda a referência que nós utilizamos para estudar, para montar essa apresentação aqui. A gente disponibilizou nesta página e nas outras páginas também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.